Bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos estar falando sobre o Pairwise Testing. Legal? É uma técnica de teste bem interessante que não é tão comentada assim aí no mundo de testes, só que realmente vale a pena conhecer e com certeza entender um pouquinho melhor para saber se vale a pena aplicar em um determinado contexto, um determinado problema, um determinado teste que vocês estejam fazendo aí. Legal? Bom, o Pairwise Testing ele tem um próprio site, que é esse pairwise.org, ok? E aqui tem uma breve descrição que realmente resume muito bem o que é ele. Legal? Bom, Pairwise Testing, né, um gerador de test cases, né, é uma técnica de geração de test cases que é baseada na observação que a maioria das falhas, né, elas são causadas por interações de no máximo dois fatores, dois parâmetros. Nesse caso, podemos até traduzir para dois campos para ficar mais fácil. Legal? O Pairwise, né, ele gera a suite de teste para cobrir todas as combinações considerando esses dois campos, ok? Portanto, é muito menor, né, a quantidade de testes gerada é muito menor do que todas as combinações possíveis. Né, vou mostrar aqui no exemplo para entender um pouquinho melhor, né, qual que é a diferença entre aí de todas as possibilidades, né, de todas as combinações possíveis para o pairwise testing. Legal? Aqui no próprio site do Pairwise tem esse Pairwise Testing Tools, né? Porque essa combinação aí que ele faz, fazer de forma manual, não é que seja inviável, só que não vale a pena, tá? Ele gera aí é um trabalho bem grande, né? Por quê? E não vale a pena porque tem várias ferramentas disponíveis aí, inclusive grátis também, né? Aqui tem a própria lista do próprio site do Pairwise, legal? Tem várias coisas aqui. E eu estou utilizando aqui um online mesmo, que é o Pairwise Pairwise Pict Online. Legal? Qual que é a ideia aqui? Né? Vamos utilizar como exemplo esse cara aqui. Tipo, tamanho, método, né? Formato do método, file system e compressão. Legal? Aqui a gente tem 5 possíveis tipos existentes. Legal? Eu vou abrir a calculadora aqui e vamos fazer o seguinte. Nesse caso aqui tem 5. Legal? Vou fazer vezes. Aqui no tamanho tem 7. Vezes 7. Aqui tem 2. 2 vezes 2. Aqui tem 3 vezes 3. E aqui tem mais 2 vezes 2. Ou seja, se fosse simplesmente fazer todas as combinações possíveis aqui, só nesse caso aqui, que não é tanto assim, a gente teria 420 combinações. Ou seja, é muita coisa, ok? E, considerando a lógica do pairwise testing, ele não testa todas as combinações, ok? Mas ele testa, no mínimo, uma opção de cada, combinando com outra, ou seja, um par, ok? Aqui no exemplo vai ficar mais fácil de mostrar para vocês. Vamos, por exemplo, utilizar aqui o tipo stripe, legal? Aqui a gente tem stripe, ok? Se a gente aqui esse site aqui ele permite baixar como um TXT, né? Então eu vou abrir esse cara aqui e vou pesquisar aqui por stripe, legal? A gente tem aqui, peraí, deixa eu posicionar aqui no início. Temos 7 caras, legal? Se fosse essas 420 combinações aqui, com certeza seriam muito mais do que 7. E o que o pairwise está fazendo aqui nesse caso? Olha só. A gente tem o stripe aqui vamos pegar aqui desde o início, né? Stripe com 100, com size 100, legal. Aqui stripe com size 1000, stripe com size 500, stripe com size 10, stripe com size 4000, legal. E o stripe com o size 10.000, legal? E o de 5.000, ou seja, ele combinou aqui todos os stripes com esses caras aqui, legal?
E aí, se a gente continuar analisando esse cara aqui, a gente vê o que ele fez, né? O que o Pairwise fez. Ele, por exemplo, combinou 5.000 aqui com o Quick, com NTFS e com o ON. Legal? Ou seja, se a gente pegar aqui, por exemplo, vou pegar aqui acima, né? Aqui, vamos pegar o exemplo aqui, o File System, legal? O Stripe ele tem que estar no mínimo uma vez combinado com esse File System, com FAT32 e NTFS, legal? Por exemplo, aqui o Stripe está com NTFS, vamos para cima, NTFS, FAT, legal? Então já pegou dois caras aqui, NTFS, FAT e FAT32. Ou seja, ele cobriu todas as possibilidades aqui também. Legal? E assim ele vai ter coberto os outros caras também. Ou seja, ele faz todas as combinações por pares. Como o próprio nome diz, pairwise. Ou seja, ele não vai fazer essa combinação de 420 casos de teste. Legal? Ele vai gerar este número aqui. Ok? E aí, conforme o negócio, pode ser que vários desses caras aqui eles não sejam válidos, não seja um cenário válido, talvez um cenário que vocês identifiquem que não precisa ser testado. Né? Então, tem várias ferramentas de pairwise que também aí são pagas, enfim, que aí eles te dão mais opções para vocês já fazerem determinados filtros já na geração desse caso de teste. Né? Então, fica bem legal. Tem casos, né? Então esse aqui seria basicamente o pairwise, ele seria usado em determinadas situações onde que à primeira vista determinados caras aqui eles não geram um resultado específico, ou seja, tanto faz, ok? Mas a gente pode ter, por exemplo, um requisito que fala, ó, o single com 10, com quick, com fat, com on, ele vai gerar um determinado número X. Porém, o single junto com 100, quick, fat, on, vai gerar outro. Single com 500, quick, fat, on, vai gerar outro. Ou seja, depende muito do negócio que está sendo testado, ok? Nesse caso que eu expliquei para vocês, se realmente cada combinação aí ele vai gerar um resultado diferente, possivelmente, se a gente quisesse cobrir todas as possibilidades do sistema, sim, a gente precisaria testar aí os 420 casos de teste, ok? Mas dificilmente, eu nunca vi um sistema assim, dificilmente vai ter uma característica nesse sentido, legal? Então, como não existem as características, a gente pode estar utilizando o pairwise, mas, de novo, a gente tem que entender os requisitos, tem que entender o sistema, tem que entender sobre testes para ver se aquela técnica ela se aplica naquela situação. Esse que é o principal papel aí como analista de testes, analista de qualidade. A gente tem que conhecer as técnicas, a gente tem que conhecer as ferramentas, a gente tem que conhecer todo o conceito de testes. Aí a gente olha para uma determinada situação e nós, como profissionais de qualidade de testes, a gente vai conseguir falar, ó, nessa situação, a técnica que vai ser utilizada é, por exemplo, o pairwise junto com uma determinada ferramenta de teste automatizado, por exemplo. Legal? Então, esse é o nosso trabalho de fato. Ok? Então, seria isso. Queria mostrar para vocês aqui, né? Esse foi o objetivo, mostrar que o pairwise existe, que é uma ferramenta legal, uma técnica legal no caso, que existem várias ferramentas que aplicam pairwise, né? Ferramentas pagas, tal, os geradores online grátis, como esse cara aqui, que aí ele é bem mais simples, né? Tem algumas restrições, mas funciona mesmo assim, ok? Entendam o negócio, entendam se faz sentido aplicar o pairwise naquele contexto, legal? Ou outra técnica, enfim, legal? Então, seria isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido algo novo, né? Então, sugiro realmente aí estudar sobre técnicas de teste. Um bom material é o próprio material oficial da certificação CTFL, legal? Tem várias técnicas de teste aí para você estar aprendendo. E o pairwise, se eu não me engano, o pairwise ele não está nesse material da CTFL, né? Por causa disso, inclusive, foi que eu trouxe aqui nesse vídeo, né? Porque ele não é tão difundido assim, só que ele pode ter aí resultados bem legais para vocês. Legal? Então seria isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe um joinha aí no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.